Fala galerinha do YouTube, meu nome é Diego Vieira, eu sou investidor de criptomoedas e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade às explicações que eu estou dando sobre leitura gráfica. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai começar estudando sobre canais paralelos. O que são canais paralelos? Eu peguei aqui um gráfico do Bitcoin diário e se a gente notar aqui a gente tem três canais paralelos. Ó, tem esse aqui que eu marquei. Tem esse segundo e esse terceiro aqui. Bom, o que são canais paralelos? Canais paralelos são canais imaginários que a gente traça no gráfico, onde o preço anda lateralmente ali dentro. Tá? Por exemplo, aqui ó, o preço tocou lá em cima, depois aqui embaixo, depois voltou a tocar lá em cima e ele está sempre fazendo o mesmo desenho dentro de um canal. Note que aqui nessa posição aqui foi onde ele rompeu. Sempre quando o gráfico rompe um canal desse, um canal paralelo, ele indica para onde o preço vai. Como por exemplo, quando ele rompeu essa região aqui, o gráfico, né, ele tende a subir. Como ele rompeu para cima, a gente poderia ter apostado na alta. Então ele rompeu, subiu, ele começou a lateralizar e formou um outro canal paralelo. Aqui ele rompeu para baixo, ó. Né, indicando a gente um short nesse momento aqui. Mas nem sempre, pessoal, quando rompe um canal paralelo, ele indica a posição para onde o gráfico vai. Por exemplo, nessa região aqui, o canal rompeu e ele ainda não rompeu forte para indicar um short ou um long. Então notem que o gráfico, quando ele rompeu esses canais paralelos, ele sempre indicou posições para onde o gráfico ia. Por exemplo, nessa posição, onde o gráfico rompeu para cima, nessa posição, onde o gráfico rompeu para baixo, e aqui foi um falso rompimento, onde rompeu um canal paralelo, mas o gráfico não continuou. A próxima figura gráfica que a gente vai estudar são triângulos de acumulação. O que são triângulos de acumulação? Triângulos de acumulação geralmente acumulam preço durante dias ou horas, para depois explodir o preço para algum lado, tanto queda ou alta. Por exemplo, nesse gráfico aqui também é do Bitcoin, esse é um gráfico de 4 horas do Bitcoin. A gente pode ver aqui três triângulos e nesse último triângulo a gente nota que ele forma uma figura gráfica, que é uma flâmula de baixa. É quando o preço cai e depois ele forma uma flâmula. Note que nessa última acumulação, nesse último triângulo de acumulação que ele formou, o Bitcoin formou uma flâmula de baixa. O que é uma flâmula de baixa? É uma figura gráfica que indica geralmente um rompimento para cima, uma reversão do mercado. Foi o que aconteceu aqui, ó. O preço caiu, formou um triângulo de acumulação, depois rompeu para cima. Aqui nesse outro gráfico, é o gráfico do Ethereum, né? Ethereum contra dólar, e no gráfico de 4 horas. Eu estou puxando aqui da Binance. E se a gente notar aqui, ó, ele também formou uma flâmula de baixo. Ó. Aqui ele teve uma acumulação bem grande, se eu não me engano aqui foi 8 ou 7 dias, tá? Para depois ele romper. Note que o rompimento dele foi fraco, ó. Ele rompeu aqui, mas rapidinho ele retornou ao preço comum, tá? Isso é uma flâmula de baixo. Se a gente notar aqui, isso também é no gráfico do Ethereum, no gráfico de 30 minutos, ele formou aqui, ó, essa flâmula de alta, tá? Essa aí já é uma flâmula ao contrário, que ele formou na alta do preço. A próxima figura gráfica do Price Action que a gente vai estudar vai ser as bandeiras. Existem bandeiras de alta e bandeiras de baixa. Por exemplo, nesse gráfico aqui, que é do Bitcoin, a gente vê uma bandeira aqui, ó. A bandeira quando é tipo uma flâmula, só que nesse sentido aqui, o preço subiu e formou um canal em seguida. Tá? Então quando o preço sobe ou cai e forma um canal em seguida, ele forma uma bandeira. Geralmente a bandeira de alta significa uma acumulação para o preço continuar subindo. Só que aqui no Bitcoin ele deu uma pequena corrigida para depois o preço subir. Tá vendo? Note que aqui a gente tem até uma bandeira de baixo. Ó. Se a gente pegar isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, ele deu uma acumulada aqui também para ele reverter o mercado. Tá? Então nós temos aqui uma bandeira de alta, tá? Bom, nesse outro gráfico aqui, esse gráfico é do Ethereum, é o gráfico de 4 dias do Ethereum. Aqui ele formou uma bandeira de baixa, ó. Se a gente notar aqui, o preço caiu,
Em seguida, ele formou uma acumulação, formou um canal, indicando assim uma bandeira de baixa. Agora, pessoal, a gente vai entrar no outro padrão gráfico, que é um dos mais assertivos do mercado e que o pessoal gosta muito de operar, que é o topo duplo e o fundo duplo, tá? Por exemplo, nesse gráfico do Bitcoin, o que é um topo duplo? É quando o gráfico bate duas vezes numa resistência, tá? E não consegue romper, formando assim um topo duplo. Ó, a gente tem um topo aqui e um segundo topo aqui. Quando o mercado perde, quando ele perde esse valor aqui, ó, no caso aqui, ó, o mercado caiu depois do segundo topo. Quando ele perde esse suporte aqui, ele indica venda. Então o pessoal costuma shortar o mercado aqui, ó, pegando toda essa baixa aqui, apostando na queda e assim fazendo lucro nessa queda. A gente também aqui nesse próprio gráfico aqui, a gente tem um fundo duplo, que é esse aqui, ó, quando o gráfico bateu aqui, ele corrigiu, depois ele tornou a tocar esse fundo, formando assim uma resistência, um suporte aqui no caso, né? Isso aqui é um suporte. Então depois do segundo fundo duplo, o mercado começou a subir de novo. Então sempre quando ele rompe, quando ele formou o segundo fundo aqui e ele rompeu a antiga resistência, que no caso é essa parte aqui, aqui o pessoal aposta em long, tá? Botando o stop loss aqui embaixo e o mercado continuou a lateralizar para depois subir, tá? Bom, dando sequência à explicação gráfica, a gente vai olhar uma outra figura gráfica que é muito assertiva no mercado, que é o oco e o oco-i. O que é o oco? O oco é o ombro, cabeça, ombro, que o pessoal utiliza muito para shortar ou se alavancar em alta no mercado. O que é o ombro, cabeça, ombro? É quando ele forma três topos, tá? Sendo o topo do meio maior. Então formando tipo assim, um ombro, uma cabeça e um ombro. Nessa posição, ó. Ele formou um topo, em seguida ele formou um topo maior e na terceira vez que ele tocou a alta, ele formou um terceiro topo, só que menor do que o do meio, tá? Formando assim um ombro, cabeça, ombro. Quando o mercado perde esse suporte entre a cabeça e o ombro direito aqui, quando ele perde esse suporte é quando o pessoal shorta o mercado, aposta na baixa. Então pegando toda essa baixa aqui, tá? Então isso é um ombro, cabeça, ombro. E o que é o oco-i? É o ombro, cabeça, ombro invertido. A gente vai ver na sequência aqui, ó. Ó, esse gráfico aqui é do Ethereum de 4 horas. Então ele teve aqui, ó, um fundo, depois um fundo maior, formando a cabeça, e depois um fundo menor. Então um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, nota que aqui, ó, tinha uma resistência muito grande. Isso aqui é um padrão limpo de price action, tá? Ele tem uma resistência muito limpa aqui e formando um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, assim que o gráfico rompeu essa resistência, o pessoal apostou em long no mercado, pegando toda essa alta aqui, tá? Bom, galera, agora a gente entra numa área mais complexa do price action, onde muitas pessoas elas têm dificuldade para entender, que é a sequência de Fibonacci. O que é a sequência de Fibonacci? É uma propriedade matemática que ela está presente em muitos fenômenos naturais. Por exemplo, na natureza, como arranjo de folhas, de plantas, a forma das conchas de moluscos. E vocês vão entender como é que a gente encaixa isso no price action e na área financeira. Bom, galera, para o pessoal entender o que é a sequência de Fibonacci, eu trouxe aqui uma imagem, essa imagem chama espiral de Fibonacci. O que significa o Fibonacci, a sequência de Fibonacci? Se a gente pegar aqui essa espiral de Fibonacci, para o pessoal começar a entender, eu vou explicar primeiro o que era o Fibonacci. Bem, para vocês entenderem o que é Fibonacci, Fibonacci foi uma fórmula matemática que Leonardo de Pisa, ou Leonardo Pisano, que foi um matemático que viveu no ano de 850 d.C., em Roma, ele descobriu que existia um número, entre aspas, mágico na matemática, e que esse número estava presente até na natureza. Isso aqui é uma espiral de Fibonacci. E o número principal que a gente vai trabalhar aqui é o número
né? Na verdade, uma fração que a gente vai usar muito no mercado financeiro, que é a fração de 0,618, tá? O que essa fração de 0,618 significa? Significa que na maioria dos gráficos, quando o gráfico tem uma alta e essa alta tem uma correção, esse número é altamente respeitado. Esse número é respeitado antes de continuar essa sequência de alta. Então, geralmente, quando você acha uma alta no mercado, eles procuram a primeira coisa de se fazer com esse gráfico é uma retração de Fibonacci. Depois eu vou mostrar na prática aqui como funciona. Por exemplo, nessa figura, essa figura é uma espiral de Fibonacci. O que é uma espiral de Fibonacci? Fibonacci descobriu na sua fórmula, e a gente pegar esse número 55 e multiplicar por 0,618, a gente vai praticamente ter o número 34. Bem, se a gente arredondar, a gente vai ter 34. Se a gente pegar o número 34 e multiplicar por 0,618, a gente vai obter o número 21. E assim por diante, até o número 1. E é onde que a gente enxerga o Fibonacci na natureza. Por exemplo, aqui, ó, numa concha de caracol, se a gente observar cada anel desse aqui, ele tem 0,618 de espaço a mais do que o anel anterior, entendeu? Então, a gente tem a sequência de Fibonacci em várias coisas da natureza. Se a gente observar, ó, isso aqui é um galhozinho de uma planta. Se a gente olhar também, a gente vai ter a sequência de Fibonacci aqui, tá? Ah, mas você fala assim, mas para que eu saber disso? Bom, eu estou lidando com o mercado financeiro, então a gente vai julgar isso no mercado financeiro e você vai ter uma surpresa. Você vai ver que a sequência de Fibonacci ela é altamente respeitada nos gráficos de Price Action, tá? Aqui eu vou abrir o gráfico aqui, eu vou abrir meu TradingView aqui e vou te mostrar como a sequência de Fibonacci, principalmente a fração de 0,68, ela é respeitada nos gráficos. Bom, galera, agora vocês vão ver para que serve o Fibonacci, a sequência de Fibonacci, nos gráficos do Bitcoin, na análise gráfica e no Price Action. Bom, aqui eu vou pegar aqui em cima, ó, a retração de Fibonacci. Esse gráfico aqui é do Bitcoin, tá? Deixa eu dar uma ampliada aqui no gráfico, pera aí. Deixa eu dar uma ampliada aqui no gráfico. Ó, essa alta aqui, ela começou a acontecer dia 1º de janeiro, ó, de 2023. Então, se a gente pegar aqui a opção de retração de Fibonacci, como que a gente faz no Price Action aqui, na análise gráfica? A gente pega o começo da alta, tá? E a gente vai esticar até o topo aqui, tá? Ó, salvei aqui, ó. Vou ampliar aqui para vocês verem. Tá vendo que o preço do Bitcoin ele subiu, né? Ele teve uma alta, depois ele chegou a dar uma corrigida e mais uma alta. Aqui foi o fim dessa pequena alta que ele teve, antes dele ter uma queda. Então, quando ele teve essa queda, note que aqui embaixo, ó, ele encostou justamente, tá? Ele encostou justamente nessa região aqui, que é a região de 0,618. Ele encostou ele encostou na região de 0,618. Essa região de 0,618 ela foi respeitada e aqui ele voltou a ter uma alta, tá? Se a gente pegar essa segunda alta, ó, se eu puxar aqui para baixo aqui, a gente pegar essa segunda alta, ó, vamos lá, vamos puxar. Tá aqui, ó. Por que eu deixei duas marcações aqui, a 0,618 e a 0,5 de Fibonacci? É porque a 0,5 ela também é uma região muito respeitada, que é a região de 50%. É quando o preço subiu e ele corrigiu 50% antes de ter mais uma alta, tá? Então, sempre quando a gente traça uma linha, uma extensão de Fibonacci, a gente vai ter a principal resistência como 0,618. Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham gostado. O vídeo está ficando muito longo, a gente vai deixar para outra parte, para o terceiro vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal para me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês. E vamos lá, vamos ficar rico em 2024.